E se a história do mundo tivesse escondida num objeto comum? Algo que está bem aí, na nossa frente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num método super poderoso para entender o mundo olhando para uma única coisa de cada vez. Bora lá! Olha, o ponto de partida de tudo é essa citação da historiadora Laurel Thatcher Ulrich. A ideia aqui não é, só fazer uma lista de objetos e suas histórias. É muito mais profundo. É uma verdadeira mudança de chave, uma nova forma de pensar sobre tudo, absolutamente tudo que está ao nosso redor. Então, como é que funciona essa nova maneira de pensar? Bom, a sacada é quase um paradoxo. A gente foca no pequeno, no detalhe, para conseguir enxergar o todo. É olhando para uma coisa bem específica, palpável, que a gente acaba sendo levado a pensar sobre o mundo inteiro. É fundamental entender o que são essas coisas tangíveis. Um objeto não é só um objeto. Ele não é estático, parado no tempo. Pelo contrário, ele tem uma vida. Tem gente que o criou, gente que o usou, gente que cuidou dele e até quem o destruiu. São entidades super dinâmicas, sabe? O jeito que são feitos, o uso que se dá e até o que eles significam, tudo isso muda o tempo todo. Ok, isso tudo é muito legal na teoria. Mas e na prática? Como a gente faz isso? Existe um método, um passo a passo mesmo, que guia a gente desde o simples ato de olhar até fazer as grandes conexões? É uma estrutura para a gente poder descobrir as coisas? O processo todo se resume a 4 etapas bem claras. Primeiro passo, escolher um objeto físico, algo que dê para pegar, sentir. Segundo, olhar bem de perto, mas bem de perto mesmo, de todos os ângulos possíveis, como se a gente estivesse dançando em volta dele. O terceiro passo é onde a mágica acontece. Conectar o que a gente está vendo com as questões maiores, com o mundo. E por último, o passo talvez mais importante, interpretar. E olha, nunca ter medo de reinterpretar, porque sempre tem uma nova camada para descobrir. Para a gente ver isso funcionando de verdade, nada melhor que um exemplo prático, né? E que exemplo? Vamos dar uma olhada num estudo de caso incrível sobre a cadeira do presidente Holyoke, que é uma peça super antiga lá de Harvard. Um objeto só, mas com muitas, muitas histórias. E o que o estudante responsável por esse projeto fez foi simplesmente genial. Ele não ficou só na teoria, só olhando. Para entender de verdade aquela cadeira, ele decidiu tentar fazer o que o artesão original fez. Ele foi lá e tentou tornear a madeira, que é o processo usado para fazer as pernas e os braços da cadeira. Ou seja, ele botou a mão na massa, literalmente. E essa experiência prática, nossa, abriu um mundo de informações que nenhum livro contava. Olha só o que ele descobriu. Primeiro, que usar pinho ou carvalho não era a mesma coisa. Cada madeira exigia uma força, uma habilidade completamente diferente do marceneiro. Segundo, a cadeira tinha tanto madeira inglesa quanto americana. Isso já conta uma história inteira sobre comércio, sobre o Atlântico. E talvez a maior descoberta de todas. A mistura das madeiras mostra que a cadeira foi sendo modificada ao longo do tempo. Ela não nasceu pronta, ela evoluiu junto com o seu dono. E aí é que a coisa fica interessante. Essa história da cadeira sendo remodelada era um capítulo esquecido da vida dela. Isso leva a gente a pensar. Quais outras histórias estão por aí, escondidas nos objetos, só esperando para serem redescobertas? Principalmente aquelas que, por algum motivo, a gente acabou esquecendo. É exatamente aí que a gente chega no ponto central de tudo isso. Porque esse método de olhar para as coisas não é só para descobrir curiosidades históricas. Não mesmo. É uma ferramenta poderosíssima para a gente trazer à tona histórias que foram escondidas, histórias complexas e muitas vezes bem problemáticas. Ao olhar para um objeto, a gente consegue falar de temas muito, mas muito profundos. Gênero, raça, classe, colonialismo, tudo isso pode estar contido num único item. Pensa, numa xícara de chá. De onde veio esse chá? A rota pode contar uma história sobre colonialismo, o material da xícara, porcelana talvez, fala sobre classe social. E quem será que fabricou essa xícara? As mãos por trás dela podem nos contar sobre trabalho, sobre gênero. São essas histórias humanas, sabe? Que muitas vezes se perdem na grande história com um H maiúsculo. No fim das contas, é isso. A ideia toda é um convite. Um convite para a gente colocar essa lente e começar a enxergar o mundo de um jeito novo, a encontrar as histórias que estão por toda parte, literalmente, ao nosso redor. E o desafio, como a própria Laurel Thatcher Ulrich coloca, é até simples. É encontrar alguma coisa, qualquer objeto, que desperte a curiosidade. Algo que intrigue, que deixe uma pulga atrás da orelha ou que simplesmente faça a imaginação voar. O ponto de partida é esse, a curiosidade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Dá uma olhada em volta agora mesmo. Que objeto aí por perto, talvez um que passa despercebido todos os dias,
guarda uma história incrível, complexa, fascinante, só esperando alguém parar para olhar? Achar essa resposta pode, de verdade, mudar o jeito que a gente enxerga o mundo.